quando encontramos o Salmo 27, versículo 10, que fala de um vazio que vai para um acolhimento. O Salmo 27, versículo 10, apenas um versículo, ele fala assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. É o ponto 2 dessa história. Está aí colocada para você, do vazio ao acolhimento. Se meu pai e minha mãe desampararem, o Senhor me acolherá. Em Israel, os pais eram tidos como aqueles que sustentavam a família. São os sustentadores totais. Em Israel, o abandono de um filho era escândalo. Escândalo, abandonar um filho. Então, dentro dessa vertente que o salmista fala, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Era algo difícil acontecer, pai e mãe desamparar. Mas mesmo assim, ele diz, se isso acontecer, e na nossa terra isso é uma coisa difícil de acontecer, ele diz, mesmo assim, o Senhor me acolherá. O salmista projeta, então, Vitória, uma realidade social dura. Pais não podiam, Roberta Sabino, falhar. É o que o salmista está colocando aqui. Os pais não podiam falhar. Na contracultura bíblica, Deus se revela como o pai. O pai que não falha. Ao contrário dos pais humanos que poderiam falhar, na contracultura bíblica, Deus se revela a Israel como um pai que não falha. Por isso que o salmista diz, olha, se mesmo seu pai e mãe desamparar, o Senhor Deus, ele me acolherá. Ele não vai me deixar sozinho. E aí nós encontramos essa verdade com José no Egito. Você tem lá o Gênesis capítulo 37 ao capítulo 50, a história de José. A história de José. E essa história ela é bem interessante, porque José é alguém que foi rejeitado. Você foi rejeitado? Porque José foi. José foi rejeitado pelos irmãos dele. José foi separado do pai, rejeitado pelos irmãos, bem novo, separado do pai, que ele amava e que o pai também o amava também, e dizia isso bem claro perante os outros filhos. E José, aos 17 anos, foi vendido pelos seus irmãos como escravo para uma terra estranha. Mesmo no abandono familiar de José, Deus o acolheu. Deus acolheu José. Deus sustentou José. Deus exaltou José. No final da sua vida, ele estava colocado como o segundo homem do Egito, aquele que foi rejeitado pelos seus irmãos. José não foi definido pela rejeição que ele recebeu, e ele recebeu a tal ponto que os